Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Esse flagelo que deu lá em Taiwan, né, o terremoto que teve, eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, né, por causa desse flagelo, né, desse terremoto. E peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria, né, e foram para o mundo espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz para o Brasil, né? Paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio. Eu peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente os seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes do comentário, eu faço alguns comunicados. O primeiro é que a irmã ou irmão que estiverem com dificuldade na rede social do Facebook, no Messenger, de abrir o vídeo, por gentileza, dentro da minha página ou na minha história do Facebook que está abrindo normalmente. Ou senão, se quiser receber por e-mail, meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com, ou se não entrar no YouTube, né, que está todos os meus vídeos lá. Outro comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, ele levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas, né? Tá levando aí. E a irmã ou o irmão que ainda não assistiram, por gentileza, assistam. As irmãs e os irmãos que já assistiram e queiram assistir de novo, por gentileza, assistam. E vamos aos cinemas. Tem projetos, né, do filme Nosso Lar 2, da empresa, né, do filme Nosso Lar 2, projetos para 2025 das irmãs Fox e e não sei para quando vai ser a história de Emanuel e os Nosso Lar 3, 4 e 5, né? Então, vamos aí ter muita matéria para estudar, para debater, para aprender, para entender, né? E vamos aos cinemas. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim deste livro aqui. Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. O comentário de hoje, né, do sábado, a diferença entre animais e ovoides, né? Essa informação quem nos traz é o André Luiz, né, sobre a diferença de animais e ovoides, né? Deus, ele cria o espírito, né? Esse espírito, ele vai ser o princípio. Deus cria uma energia, que essa energia vai ser o princípio inteligente ou a consciência quântica.
né? Ou inteligência quântica, né? Esse que é o espírito individualizado. E esse espírito ele vai passar pelos gênios encarnando até chegar a... né? Ele não vai parar de encarnar nunca, né? E mesmo com sua consciência cósmica, ele vai ficar encarnando. Esse espírito, né? Ele vai encarnar para evoluir nos reinos. Então ele vai encarnar no reino de átomos, moléculas, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical. Então ele vai passar por todos os reinos, né? Deus não cria um espírito pronto. Por exemplo, Jesus, ele é o modelo moral da humanidade. Deus não criou Jesus como modelo moral da humanidade, né? Ele que evoluiu e chegou nesse patamar, né? Ele é um anjo, Jesus, né? Então, para nós chegarmos a anjos, temos que elevar a nossa moral, sair dessa moral baixa, né? Então, o que acontece? E o espírito, ele não volta. Se ele está no reino nominal, ele não volta ali em outro reino. Jesus é um anjo do reino angelical. Ele veio em missão no reino nominal, né, para trabalhar o evangelho, para poder ali a gente evoluir mais. Então foi isso que ocorreu, né? Então ele vem de uma forma humana, mas ele levou 1000 anos para se transformar para o espírito dele entrar no corpo de humano. Então, por isso que ele é muito evoluído. Quando se faz essa comparação de animais e ovoide, o que acontece? O espírito, né, o espírito humano, não o espírito de animal, né, porque o espírito do animal, ele vai entrar, quando ele vai entrar para o reino nominal, que é o reino dos humanos, ele vai passar aquele planeta de 4 patas. Nesse planeta de 4 patas, ele vai fazer a transição, né, que ele vai ficar de forma ereta, ele vai fazer a transição do reino animal para o reino nominal, né? Então, é nesse conceito. Então, o espírito humano, é aí que André Luiz nos traz. Ele, vivendo na baixa moral, ele pode ser hipnotizado por um outro espírito mais sábio do que ele, mas também vivendo na baixa moral, né? E induz a ele que ele se parece como um animal. E aí, como esse espírito ele vive ainda na baixa moral, ele vai assimilar esse conceito. Aí que ele vai pelo conceito da mente dele, né? Ele vai produzir essa forma. Não, mas ele continua sendo um espírito humano e não um espírito de animal. O cachorro, tá? O espírito animal, ele é um espírito animal. Ele ainda não passou para a transição do espírito hominal, né? Então, quando ele entra, porque nós estamos juntos, né? Ele nasce no reino nominal como cachorro. Ele é um espírito ainda animal. Ele não é um espírito humano. Esse espírito é um espírito humano que vive na ovoide, né? Ou no caso ovoide que eu estou falando, é um espírito humano que vive ainda na baixa moral, né? Fica se colocando na sua mente, né, de uma forma induzida, né, que ele é um animal X. Então ele vai ter umas características de animais, mas sendo um espírito humano, de novo, na mesma tecla, não é espírito animal. Então esses são chamados ovoides, que têm semelhança de animais, mas não são espíritos de animais, são espíritos humanos.
o cachorro, o gato, a vaca, o macaco, a baleia, o tubarão, a cobra, né? A mosca, né? Pernilongo e outros aí, vírus, eles são espíritos animais, né? Que está aqui junto no planeta Terra, no reino, ele faz parte do reino animal, né? Agora, se a gente vai falar de consciência, é uma outra história, né? Cada reino tem uma consciência que vai ajudar aqueles espíritos, né? Qual é a consciência que está nos ajudando? É angelical, né? Então os anjos nos ajudam, né? E os espíritos que começam a se evoluir mais vêm nos ajudar também, né? E essa é chamada de consciência. Então a consciência do reino mineral, vegetal e animal, e até também de moléculas e átomos, é chamado alma diretor, né, que ela cuida de todos, dos animais, vegetais, né? E alma grupo, que ela cuida de alguns animais, de alguns vegetais. Então, são consciência, né, que cuida desses reinos. Como no reino animal, hominal, que é o nosso reino, quem cuida são os anjos, nos orientando. São os espíritos que estão mais evoluídos do que a gente, nos ajudando. Isso se chama consciência, tá? A consciência dos reinos de átomos, minerais, vegetais, né? Chama alma diretor, alma grupo, né? Essa é uma nomenclatura, como nós temos aqui os anjos e os espíritos, né? Os mentores, anjo guardião, né? Guias, guardiões, são consciências, tá? Espirituais que nos ajudam. Então essa é a diferença de um animal, de um ovoide e de uma consciência. Então o ovoide é sempre um espírito que ainda vive na baixa moral, né? E ele se deixa se dominar por ideias de outros espíritos, e ele fica hipnotizado naquela ideia. Então o espírito fica colocando para ele: olha, você é uma águia. Ele vai tendo ou um macaco, ele vai tendo formas desse animal. E aí depois, com o tempo, tá? Com o tempo de evolução dele, ele vai descentralizando dessa baixa moral e se elevando moralmente, e aí ele vai chegando, vai parar com isso, né? Tá? Então é um estado de consciência que o espírito se encontra, né? E que ele se deixa se levar por causa disso, né? É a mesma coisa, uma pessoa que tem um transtorno mental, né? Ele com uma certa idade, ele vai falando como criança, né? Porque a consciência daquele momento dele é aquela, né? Porque ele é um espírito que viveu na baixa moral e está fazendo esse resgate, né? Encarnado. Então é esse assunto que eu gostaria de falar. Então eu não tenho mais nada para falar nessa diferença. O próprio comentário é sobre conflitos nas famílias, né? Nós temos dois tipos de grau de parentesco, né, num grupo familiar. Nós temos o parentesco corporal e o parentesco espiritual.
O parentesco corporal são espíritos que nunca se conheceram de encarnações passadas, então vão ter uma grande diferença, né? Então ali para aprender um com o outro. E aí, ou se não, ainda no grupo familiar corporal, tem aqueles espíritos que têm divergências, né? Tem divergências e aí ali vão ter nesse grupo familiar problemas. Então há problemas entre o pai e os filhos, filhas, mães e os filhos, né? Que eles não se entendem, né? Um detesta o outro e não sabe por quê. Porque eles têm uma divergência, tiveram divergência no passado, e aquele que externa ainda a divergência, ele ainda vive numa baixa moral e externa inconscientemente essa divergência. Então tem um exemplo aí que eu vou citar assim, fácil, né? Que acontece nas outras famílias também, né? O pai do médium Divaldo Franco, ele tinha assim, vários filhos, tinha uma filha que eles não se entendiam, né? A filha não gostava dele, eles só vinham discutindo. E aí, numa certa idade do médium Divaldo Franco, ele tem uma visão e descobre qual o problema do pai e da filha, da irmã do Divaldo. O problema é que em uma encarnação passada, o pai do Divaldo e essa sua filha, eles tiveram um caso amoroso, né? Uma relação amorosa. E aí o pai, né, do Divaldo, na encarnação passada, terminou o relacionamento. E ela sofreu muito por causa desse término do relacionamento. Aí o que aconteceu? Eles vieram nesse grupo familiar, nessa encarnação, né, num grupo assim, corporal, que eles já se conheciam de encarnações passadas, mas tinham divergência, mais por parte dela do que dele. E aí, nessa encarnação, eles não se entendiam, né? E aí, no final da vida dele, ele perdoa ela, mas ela ainda ficou com aquele sentimento ainda, mesmo ela tendo esse esclarecimento, ela ficou ainda com esse sentimento de não gostar dele. Então são vários motivos que vai ocorrer nesse grupo familiar corporal. Então, quando as famílias não se entendem, né, tem muita divergência. Então, nesse grupo familiar corporal, tem que ter muita prece, né? Os filhos têm que ser doutrinados desde no ventre da mãe. Por quê? Ninguém sabe a memória do espírito que está ali. Então, a doutrinação, falando de Deus, fazendo prece para ele, ensinando a fazer prece, falando do Mestre Jesus de Nazaré, mostrando como se faz caridade ao próximo, né, cortando hábitos errados, né, mostrando como se corta hábitos errados. E quando essa criança ela vem para o mundo externo, continuar esse trabalho de prece, de caridade, de culto do lar, né, de evangelização bastante, leitura do Evangelho, falar de Deus, falar do Mestre Jesus de Nazaré, né, mostrando como se corta hábitos errados, ensinando a fazer meditação, ensinando a prece. Esse ser, esse espírito, né, ele vai ser diferente. Então, um exemplo, se ele tinha uma necessidade de querer se vingar de alguém, essa mudança vai acabar, né, porque vai ser corrigido. Outro problema também são os vícios. Então se consegue cortar, porque a formação vai de dois da encarnação do espírito, né, quando ele está encarnado, vai de 2 anos até 7 ou 8 anos. Então, nesse período, trabalhando muita doutrinação, né, da espiritualidade, é mais fácil de reverter. Então, é mais fácil de tirar um filho do vício, de drogas, de álcool, de sexo, né, e outros vícios, de alimentação, né, de fazer alimentação não saudável,
Então é mais fácil de trabalhar isso, né? E aí vai distanciando essa divergência e eles vão fazer a convergência. Então essa é a forma mais correta na parte da doutrinação, né? E aí esse é o grupo familiar corporal. E aí nós temos outro grupo, que é o grupo familiar espiritual. Nesse grupo familiar, os espíritos já se conhecem, não tem divergência e são as famílias mais unidas entre eles: mãe, pai, filhos, primas, avós. Eles têm muita união. Por quê? Nora, genros, cunhados, eles têm muita união. Por quê? São espíritos que já se conhecem de encarnações passadas e trabalharam muito a convergência e não a divergência. E aí, nessa encarnação, eles são muito unidos entre eles e tem muito entendimento. Ou se não, nesse grupo familiar espiritual, os espíritos são atraídos pela sintonia, né? A sintonia de gosto deles, né? E se torna muito assim coeso entre eles, né? Então nunca tem briga com eles, só tem amor, alegria, harmonia. Por quê? Eles foram atraídos pela sintonia de pensamento, de gosto, né? Porque nós atraímos aquilo que vibramos, né? Então, nesse grupo familiar acontece isso, né? Então, o grupo corporal e espiritual, né? Não, o grupo espiritual, né? É familiar, né? Então, é isso que acontece. Então, é esse tema que eu vou falar no próximo sábado, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.